Pode acompanhar lá o programa desde o início, a partir das 2 horas da tarde, está aí todas as nossas redes sociais. Um pouquinho mais cedo agora a gente estava falando com o Márcio Leopoldo Maciel, que é consultor político e um dos idealizadores da campanha Filho Não é Mobília, que trata sobre alienação parental. Problema extremamente sério, preocupante, que várias pessoas passam pelo Brasil afora e tem detalhes jurídicos muito importantes. E aí ainda tem gente que tem muita dúvida sobre o assunto. Agora a gente vai continuar falando sobre esse tema com o Dr. Guilherme Colin. Dr. Guilherme, muito boa tarde. Olá, Cláudio, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, doutor Guilherme. Bom, antes de passar para a entrevista, eu gostaria de registrar aqui o meu apoio pessoal, justamente, à campanha Filho Não é Mobília. Para ajudar é muito fácil, né? Você começa por ajudar na divulgação do material pelas redes sociais, procura lá, tem a campanha Filho Não é Mobília, tem também alienação parental e depois, se quiser participar mais ativamente, basta procurar qualquer um desses organizadores. Aliás, a gente vai mostrar, antes de falar com o Dr. Guilherme, para saber aí mais informações sobre o assunto, vou mostrar um vídeo que trata desse tema, então. É situação bastante complicada, né? Bastante complicada mesmo. E é o mês de abril, é o mês da conscientização contra a alienação parental. Só o fato dessa mudança acontecer sem autorização, como mostra o vídeo ali, já é, né? Já é caracterizado alienação parental. Desculpa, Cláudia, a gente tem bastante participação lá no nosso Facebook. O Ferreira, ele até diz exatamente isso. Genitora mudou um mês, depois comunicou à justiça que eu fui informado, coisa que não aconteceu, e alegou que estava sem condições e que teve que ir para casa da mãe dela. E eu vou ler também um comentário de José Fortunati, ex-prefeito aqui de Porto Alegre. Ele disse que apoia integralmente a campanha Criança Não é Mobília, conduzida pelo Dr. Guilherme Colin e um importante coletivo de defensores dos direitos da criança. A lei da alienação parental não pode ser revogada. Sua revogação significaria uma agressão ao direito das crianças em conviver com a mãe ou o pai ou com os avós. A pandemia já está deixando sequelas muito profundas nas crianças. Não podemos permitir que estas sequelas sejam ampliadas com a revogação da lei aí da revogação parental. Comentário do ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Daqui a pouquinho eu leio mais alguns comentários, né, Cláudio? Porque a gente tem muitas dúvidas para conversar com o Dr. Colin. Com certeza, com certeza. Eu quando estava me preparando aqui para essa entrevista, Yasmin, eu fiz questão ali de dar uma olhada no texto legal. E para mim, doutor Guilherme, parece muito claro que a lei está dizendo ali, e eu interpreto que um genitor não poderá, né, como a gente mostrou no vídeo ali, trocar de domicílio sem justamente a autorização do outro e tal, né, que se algum deles fizer isso, deve haver consequências
da lei, previstas na lei, que vão desde a advertência até uma possível reversão da guarda. Entendi que a regra geral também deve ser a guarda compartilhada e que se algum dos genitores não quiser que isso aconteça, a guarda deverá ficar com outro. E entendi também que na guarda compartilhada deve-se tentar a convivência em períodos equilibrados entre os dois genitores. É isso mesmo, doutor Guilherme? Cláudio, assim, exatamente, a minha interpretação é a mesma que a tua. O Código Civil prevê que a regra geral será a guarda compartilhada e prevê que dentro da guarda compartilhada será promovido a convivência da criança com ambos os genitores em períodos equilibrados, períodos o mais próximo do equilibrado, períodos equilibrados, mais próximo do igual possível para ambas as partes. A lei diz mais, ela diz que a prática da alienação parental, e tem uma série de hipóteses, a mudança de endereço é uma delas, ela tem algumas consequências previstas, que vão desde a advertência, multa, a obrigação do outro praticar tratamento psicoterapêutico, até a reversão da guarda, a reversão do domicílio base, ampliação da convivência e tudo mais. A lei da alienação parental prevê que quando a ação tratar de alienação, o foro competente não será o foro para o qual o genitor que foi embora se deslocou, e sim para o antigo domicílio da criança, antes desse deslocamento. E o judiciário realmente não costuma aplicar esse texto legal nos seus exatos termos. O Judiciário de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e Rio de Janeiro, de São Paulo mais, esses são mais rigorosos. Esses aí são mais legalistas, né? E por conta disso, agora a lei da alienação parental está sendo atacada no Congresso Nacional com pessoas querendo revogá-la. Doutor Guilherme, até tem muitas dúvidas, porque a gente vê que é muito comum nas separações a criança ficar só com um dos genitores e o outro acabar podendo só ver nos finais de semana alternado e um dia no meio da semana. Eu acho que é isso, até o senhor pode me corrigir. É o mais comum. É o mais comum, né? Só que assim, por que normalmente a criança segue morando com a mãe? Eu vejo vários, até agora, nesses últimos anos, mais pais ficando com os filhos, mas ainda é uma minoria, né? Sim, Yasmin, eu acho que a culpa disso é dos nossos avós. Se criou uma cultura, um senso comum de que o pai não cuida, não é bom, e assim vai. Os nossos avós, né, nas 2, 3 gerações anteriores, existia uma cultura muito grande que o homem não ajuda. Tais coisas eram tarefas de mulher, tais coisas eram tarefas de homem. Só que a sociedade evoluiu, o movimento feminista sério, nós, pessoas da sociedade do século XXI, temos uma dívida impagável com o movimento feminista sério. O movimento feminista sério, lá dos anos 60, anos 70, defendeu, brigou, lutou pela igualdade de gênero. Só que a encomenda não foi entregue por completo. Essa encomenda, a igualdade, não foi entregue inteira, ficou faltando alguns pedaços. E o poder judiciário, a sociedade em geral, o Estado tem um entendimento de que no empate a criança deve ficar com a mãe. Não é um entendimento, não é uma previsão legal, é algo talvez até inconsciente. Tanto é que a sociedade, em certa medida, cobra da mãe quando ela não está com a guarda ou com o domicílio base dos filhos. Não é raro, porque é crescente o número de pais que ficam com os filhos. É crescente, sem dúvida nenhuma. Antes era muito raro, agora é cada vez maior o número de pais que assumem a guarda dos filhos. E quando a mãe não fica com o filho, não é raro a outra pessoa perguntar, mas por que tu não ficou com teu filho? Então, se a mãe não ficou com o filho, ela tem algum problema. E nas ações de família, o meu foco maior é previdenciário, mas eu atuo na área de família também. Não raras vezes o juiz pergunta para o pai, mas por que tu acha que a criança não pode ficar com a mãe? Ela tem algum problema?
Quer dizer, se a mãe não for drogada, não for violenta, não tiver algum problema sério, cujo ônus da prova será do pai, ou seja, é uma prova dificílima, caso não aconteça isso, o senso comum é que tem que ficar com a mãe. Os advogados de família que atuam estão acostumados com o parecer do serviço social, muitas vezes identificando a igualdade. Ambos os genitores têm plenas condições de ficar com o filho. E aí fica com o pai, fica com a mãe, desculpa, na maioria das vezes. Esse é o desequilíbrio que nós vivemos, é uma discriminação de gênero. Nós erguemos a bandeira do movimento feminista, igualdade de gênero. Bom, nós temos aí um convidado ilustre na nossa audiência aqui, fazia tempo que eu não falava, com o nosso querido ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Seja muito bem-vindo, Fortunati. Boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo Cláudio. Grande alegria estar com vocês nesta tarde, num tema tão importante quanto esse, levantado pelo doutor Guilherme Colli. Fortunati, a gente tem aí uma situação que é um tema que atinge mais pessoas do que a gente imagina, né, Yasmin? Isso mesmo. Até vou aproveitar, dar boa tarde ao ex-prefeito, agradecer pela participação. A gente tem muitas dúvidas no nosso Facebook. Eu vou ler uma delas. O Deison Ornelas, acho que é isso. E quando a criança já está em nível alto de alienação, influenciada e tem idade para ser ouvida em juízo, qual o procedimento ou no que isso implica? O que um pai pode fazer? Eu acredito que essa dúvida seja, de uma forma geral, de muitos dos nossos telespectadores. O doutor Guilherme vai responder, mas eu queria perguntar antes pro ex-prefeito José Fortunati, a questão, essas políticas públicas que tratam esse assunto, a gente não vê muito isso ser muito divulgado, não é, Fortunati? É verdade, Cláudio, Yasmin, doutor Guilherme. Esta é uma questão que passa ao largo da compreensão da maioria das pessoas. Até porque as pessoas não costumam olhar muito o que acontece dentro das famílias. Vamos pegar como exemplo a questão da pandemia da saúde. O que nós estamos discutindo hoje de forma muito clara? Obviamente, os efeitos da Covid-19, a transmissão dessa doença, as mortes que ela causa, o sobrecarregamento das UTIs, dos leitos de UTIs e assim por diante. E pouco se fala na condição da criança que está ficando em casa, que está ficando alienada, distanciada dos seus avós, distanciada dos seus amiguinhos, que não consegue ir para a escola, achando que a educação online resolve esse problema e assim por diante. Já existem estudos iniciais que mostram claramente que nós estaremos agora, a partir de agora, com a chamada geração 21, que é exatamente essa geração da criança que sofre os problemas da Covid, que vai ter problemas emocionais, vai ter problemas de convivência, sociabilidade e assim por diante. Por que eu trago o tema da pandemia? Porque tem a ver, obviamente, com a questão da alienação parental. Na verdade, nós já estamos com um problema muito grande hoje, por causa do vírus, da convivência das crianças com seus avós. Isso tem causado traumas, tem causado sofrimento e assim por diante. Então, quando a gente vem para a alienação parental, a gente percebe que esse caso se agrava ainda mais, porque se a lei não for seguida à risca, se houver uma revogação da lei, se não houver, obviamente, critérios muito claros para que o pai ou a mãe, que não estejam, obviamente, com a guarda dos filhos, não permitindo a sua convivência de forma muito clara, é claro que isso vai deixar um efeito perverso na relação do pai ou da mãe com o seu filho, especialmente nos aspectos emocionais, que são fundamentais para o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Por isso, eu me associo plenamente a esta campanha. Criança não é mobília. Infelizmente, alguns juízes têm tratado a criança como mobília, levando em consideração que, de uma forma ou de outra, acabam autorizando que a criança seja separada ou do pai ou da mãe, como se ela simplesmente fosse um objeto, e não um ser pensante, não um ser que tem emoções, não um ser que necessita do afago do pai e da mãe, mesmo eles estando separados, o que é cada vez mais presente no nosso cotidiano. Por isso eu quero aqui endossar
plenamente a campanha Criança Não é Mobília, porque nós temos que preservar os direitos da criança. Eu falo, acima de tudo, os direitos da criança. De ela poder conviver com o seu pai e com a sua mãe, de poder conviver com seus avós, de ter um desenvolvimento emocional de forma adequada, para que ela cresça numa sociedade que já o oprime, numa sociedade que já é injusta, numa sociedade que hoje vive, volto a dizer, com uma pandemia da saúde, que já lhe retira o direito de estar com seus amiguinhos, com seus colegas de aula, com seus professores. Nós não podemos, de forma alguma, aumentar esse sofrimento através da chamada alienação parental, ou seja, da retirada da possibilidade da convivência da criança com seu pai e com sua mãe. Bem, ex-prefeito José Fortunati, muito obrigado pelo depoimento, viu? Para quem não sabe, o ex-prefeito José Fortunati é advogado, além de ser um dos políticos mais brilhantes que Porto Alegre já conheceu, que o Rio Grande do Sul e o Brasil já conheceu. Obrigado pela participação, pelo depoimento. Hoje o assunto é alienação parental, mas em outra oportunidade, José Fortunati, vou lhe convidar para a gente bater um papo sobre política aqui no programa. Pode ser? Será um grande prazer, Cláudio. Sempre um grande prazer conversar contigo, conversar com Yasmin, especialmente sobre esse tema apaixonante que diz respeito a todos nós, mesmo que muita gente não goste, mas que de uma forma ou de outra significa, para o bem e para o mal, mudança na nossa vida, que é a política. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe também. Obrigado. A produção vai entrar em contato para coisas futuras. É muito querido. Obrigado, um grande abraço, José Fortunati. Que bacana falar com o ex-prefeito José Fortunati. Tava na última briga aí pela Prefeitura de Porto Alegre. Depois vamos bater um papo com ele sobre isso. Bacana, Cláudio, é o fato da nossa campanha Filho Não é Mobília ter chegado até o prefeito Fortunati e ele ter tomado a iniciativa de intervir. Abrir aí a adesão dele, né? A campanha ela é feita mais pelas redes sociais e ela tem chegado muito mais longe do que o movimento. E eu não sou o idealizador, eu não sou o organizador do movimento, eu sou um colaborador, mas ele tem chegado a muitos cantos. Existe no grupo, movimento Filho Não é Mobília, uma advogada que se chama Jamile Costa Venceslau, ela é natural do Acre, tem escritório no Acre, tem escritório em São Paulo. Se eu fosse advogado de uma mãe alienadora, a última pessoa que eu gostaria de ver do lado oposto seria ela. E ela abraçou a causa, assim como vários outros profissionais, e fornecem serviço de orientação, dicas estratégicas, assim como vários advogados do grupo, eu também, para prevenir, para alertar como proceder quando diante de tal situação. O grupo de defesa da alienação parental não é só de homens, tem homens e mulheres, né? O pessoal que quer alienar, que quer defender a lei da alienação parental são as pessoas que se preocupam com as crianças. Sim. Isso não é exclusividade, não são os homens, são homens e mulheres que estão com essa bandeira, né? Bom, e a gente viu que realmente, de fato, as perguntas ali, Yasmin está valendo. Eu vou pedir licença para o doutor Guilherme para quebrar o protocolo aqui. A próxima pergunta seria sobre a diferença entre guarda compartilhada e intercalada. Mas eu acho que vamos para uma pergunta da... Não, mas essa eu quero responder depois. Nota que essa eu quero falar. Mas tem uma ali que é a questão quando o filho já está grande ali, como proceder também. E tem uma outra questão, além dessa que eu falei antes, do ex-prefeito José Fortunati, doutor Guilherme, falar, que o pessoal está pedindo a respeito do caso do menino Henry, chamou muita atenção. Então, o pai do Henry foi omisso? O que dá para dizer nesse caso também específico? O caso... Vamos começar pelo Henry? O senhor, onde o senhor preferir. Sobre o caso do Henry. Ele não foi omisso, de hipótese alguma. Ele dançou conforme a música. Ele agiu, ele foi reativo à realidade. Se um pai ou uma mãe, tanto faz, percebe que o seu filho não quer ir para a casa do outro genitor, chora na hora de ir embora, tem uma reação que sinaliza resistência, é natural que ele fique preocupado. Porém, e aí entra a discriminação de gênero, quando a mãe procura uma delegacia de polícia, procura o judiciário, procura o Ministério Público,
e relata a suspeita de algum problema por parte, de algum ato de violência ou qualquer problema por parte do pai, a reação é instantânea e não estou dizendo que é errado. O problema disso é a epidemia de denunciações caluniosas que acontecem, que já foi tratado. Tem uma juíza no Rio de Janeiro fez um levantamento, 80% das demandas eram de denunciação caluniosa. E a doutora Jamile, que mencionei agora há pouco, trouxe um dado interessante no nosso grupo, que 95% dos casos de denúncia de violência doméstica não são confirmados. Mas quando é o oposto, quando o pai leva ao judiciário algum material comprovando isso, é muito comum, eu não estou dizendo que é sempre, estou dizendo que é muito comum o assunto não ser tratado com a mesma eficiência, com a mesma agilidade. Eu tenho contato em um processo em que aconteceu a mesma coisa do caso Henry, só que não o óbito, é claro, mas estou falando a parte que é visível ao pai. E aquilo não foi levado em consideração. Não foi. Graças a Deus, na maior parte das vezes, as crianças não morrem. Este caso Henry é um caso excepcional. Existem milhares e milhares de situações parecidas. Existem milhares e milhares de crianças que são vítimas de um ambiente hostil na casa de um dos genitores, de violência psicológica ou violência física leve, ou simplesmente de negligência. Mas elas não morrem. E como elas não morrem, a sociedade não fica sabendo. Então, na maioria das vezes, as crianças dão sinais e, enquanto não houver uma reação, uma tragédia, enquanto não haverá uma reação social, e a legislação e o Estado, em geral, acaba aguardando que isso aconteça. Um exemplo é Botkiss, fugindo do assunto de alienação parental. Enquanto não acontecesse uma tragédia, como aconteceu no Botkiss em Santa Maria, os critérios, o modus operandi do poder público era negligente. No caso do menino Henry, a mesma coisa. Se o pai do Henry tivesse procurado o poder judiciário, eu acredito que ele provavelmente não teria sido acolhido. Talvez tivesse algum efeito inibitório, não sei. Mas o judiciário ele é muito frio. Regras de distribuição do ônus da prova. Isso é uma das coisas mais cruéis. Quando a parte se depara com um fato, ela não tem como comprovar. Aí ele traz algum indício, algum indicador. E aí a resposta judicial é: o autor ou o réu, ou tal parte, não provou o fato por ela alegado. Muito bem, é impossível comprovar que ocorre maus tratos na casa do seu ex-marido ou da sua ex-mulher. Mas a resistência do filho em querer ir para lá é um indicador. E esse indicador não costuma ser acolhido, não costuma ser levado a sério. Bom, doutor Colim, infelizmente nosso tempo já está quase se esgotando, mas antes eu gostaria que você respondesse a diferença entre guarda compartilhada e intercalada, e já vou pedir para a semana que vem continuar no assunto, viu? Guarda compartilhada e guarda intercalada. Na realidade, a lei não fala em guarda intercalada. O conceito de guarda intercalada foi uma criação da doutrina e da jurisprudência. O Código Civil fala que em havendo a guarda compartilhada, a convivência deve ser equilibrada. E aí se criou uma figura de que a guarda compartilhada significa divisão de responsabilidades, mas que deverá haver um domicílio base com um dos genitores, que a lei não fala. E aí então se criou, aquilo que a lei diz que é uma guarda compartilhada, na realidade não é compartilhada, o legislador estava errado. O legislador estava alcoolizado quando redigiu o texto legal. Ele escreveu uma coisa, mas o legislador ele é um alienado mental, ele não sabe o que ele escreve. Aí, então, aquilo que o legislador diz que é uma guarda compartilhada, que é inerente à guarda compartilhada, é tratado por parte da doutrina e pela jurisprudência como sendo uma guarda intercalada que não existe no Brasil. E olha só, Portugal e alguns estados dos Estados Unidos já têm como regra, como regramento, a previsão de que aquilo que a doutrina e que a jurisprudência chama, parte da doutrina e a jurisprudência diz que é uma guarda intercalada, em Portugal é a regra geral.
É a regra geral. Em havendo possibilidade, é a regra geral. E aí o que acontece? Os adultos não conseguem se entender, os adultos não têm maturidade suficiente para dialogar e quem paga a conta é a criança. E como a legislação nossa não é cumprida, aquele adulto ele consegue boicotar o outro, ele consegue inviabilizar a guarda, que se chama de intercalada, ficando com o domicílio base. Sendo que eu conheço alguns casos em que o casal consegue praticar a guarda intercalada, que ao meu ver deveria ser a compartilhada, mas a guarda que é nominada como intercalada, e funciona perfeitamente bem, basta ter boa vontade. Então, a diferença de guarda intercalada e guarda compartilhada é essa. A guarda compartilhada está na lei, e o conceito que a lei prevê como sendo de guarda compartilhada é aquele que é atribuído como se fosse da guarda intercalada. Muito bem, doutor Guilherme Colim, 5h30, vamos ter que dividir essa entrevista em duas. Quantas tu quiseres, Paulo. Pode ser, porque tem mais perguntas, tem muito mais perguntas. Tem no nosso pergunta... Facebook, nosso tem Facebook, muitas perguntas, aqui a gente tem vai separar para a semana que vem, né? Vamos separar as perguntas para a semana que vem, vamos lhe enviar aí por e-mail, por WhatsApp e vamos vamos continuar. Aliás, já vou pedir para os nossos telespectadores, quem ainda tem dúvidas, manda lá no nosso Facebook, que daí a gente encaminha para o doutor Guilherme Colim e na semana que vem a gente volta a esse assunto. Pode ser, doutor Guilherme? Sempre, sem dúvida. Vamos falar as redes sociais então, doutor Guilherme, por favor, contatos. As minhas redes sociais, CRJ Advogados no Facebook e no Instagram, telefone 32 28 12 19, 51 DDD, WhatsApp 51 999 85 7991, e eu tenho meu canal Saiba Direito. Peço que você vá lá no YouTube, se inscreva, canal Saiba Direito, tem vídeo novo todos os dias às 19 horas. E a gente teve hoje a participação, inclusive, do ex-prefeito de Porto Alegre, aí aderindo também à campanha, José Fortunato. Se você perdeu, né, a campanha, pode entrar lá também no nosso Face, que está lá a entrevista completa. Cláudio, eu não posso citar nomes de pessoas que não me autorizaram, mas este tema sensibiliza muitas pessoas. Muitas pessoas já entraram em contato. A gente está vendo aqui pela audiência, exatamente. No Face. Impressionante. Vamos guardar isso aí. E semana que vem... A gente responde a dúvida dos nossos telespectadores. A gente responde as dúvidas de quem participou aqui do programa. Doutor Guilherme, muito obrigado. Seguimos, então, semana que vem falando aqui. E hoje tem vídeo novo lá no Saiba Direito, né? Tem todos os dias agora. Às 19 horas tem vídeo novo. Peço que se inscreva, ative as notificações e ajude a divulgar aquelas informações que eu passo lá. Saiba Direito com o doutor Guilherme Colim. Muito obrigado, doutor Guilherme. E eu que agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço.